Pode colocar aqui no coisa na golinha da camisa. Tá. Música. Música. Música que a senhora escuta, porque a senhora falou que não gosta, porque eu sou assim, ó. Eu sou musical. Eu Sim, gosto de música. Por exemplo, não gosto de ficar também em silêncio. também Mas não. música tem que ter. Música o Jazz, dia inteiro. adoro jazz, black music, Black pagode, music das samba. antigas. É, das O que antigas. acha das músicas de hoje? Ali Vamos supor assim, pagode. O que você acha do pagode de hoje? A senhora escuta um Thiaguinho, um Érico? escuto, tem um programa aí que eu vejo o dia inteiro. E aí? Eu Ruim? ouço. Caiu muito. Caiu muito, as letras não são tão legais, né? Mas antigamente eu acho que as músicas tinham mais melodia, tinha mais história, sabe? Assim, tinha uma coisa que mexia mais com a gente. Hoje eu vejo, às vezes eu ouço música que tem muito palavrão, só fala em sexo, sabe? Assim, não é a palavra, o sexo aberto, né? Mas insinuações, né? Então Aham. eu acho que Mesmo no pagode, no coisa, tá assim, sim, né? sim, Sertanejo, sim, tá. sertanejo eu não gosto. Nunca escutou nem os Não, antigos? ouço, mas eu não gosto. Não, não gosto de sertanejo raiz, nada, nada disso. Kennedy era Nada. sax, né? Quem Sim. mais do jazz? Ai, os nomes eu não sei, É, é tudo americano, né? Eu não escuta sei. muito as. Escuta, eu gosto muito o Whitney Houston, Billy Paul, Dana Summer, quem mais? Dançava, sabe? Dançava. Muito com meu pai. Meu pai que me ensinou a dançar. E passinho ou Dançava não, dançava junto mesmo, dança de juntinho? casal. Meu É pai, isso. e ele dançava divinamente. Eu aprendi a dançar, devia ter uns 12 anos. Nossa, que Né? Porque chique. tinha um salão também do lado, né, bem? Então era. Só que Nó. lá eu só podia dançar com ele. Não podia dançar com ninguém porque ele não deixava. Até conhecer Sim, mas aí ele já tinha morrido. o Antônio Carlos. Luiz Carlos. Luiz É. Carlos. Mas ele podia dançar cedo. Também era o meu meio, né? Era o meu meio. Nossa, maravilha. Tem história para contar, né? Vamos lá. Vamos. Nome completo e idade. Sueli dos Santos, 76 anos. Então conte como você veio pra cá. Eu vim para cá quando Pio Damião estava doente. A minha mãe foi criada por ele, era sobrinha neta dele, e nós íamos cuidar. A minha mãe veio cuidar dele, né? Ele estava já com câncer terminal. E nunca mais voltei para São Paulo, só para passear. Qual era a profissão dos seus pais? E Ah, você aprendeu alguma profissão com eles também? com a minha mãe. O meu pai, ele era operário, ele trabalhava numa fábrica de espelhos. E até tem uma cristaleira aí que depois eu vou te mostrar que foi ele que deu de presente de casamento para Fábrica minha de mãe. espelho? É, Aqui São Paulo. em São Paulo. Meu pai ficava em São Paulo e a minha mãe ficava aqui, tomando conta do Pio Damião. Depois ele morreu, deixou de herança para ela essa casa e a empresa funerária. Então ela ficou aqui e ele ficou lá. Então você já meio que era acostumada a ver também O o pai marido, pouco, o pai o pai longe. longe. Mas aí ele ficou pouco, ele ficou acho que 1 ano e meio só, ele não deu conta de ficar e veio embora. Eu falo porque assim, hoje em dia, relacionamento a longa distância, Não dá não, de certo. jeito nenhum. É. E aí E a sua mãe trabalhava com o a quê? minha mãe era doméstica, mas ela bordava e costurava muito bem. Ela bordava a máquina. É um bordado que se chama richelieu. É um bordado cheio de buraquinho. É muito raro. Hoje quase que não tem. Na máquina reta? Na máquina reta. Eu Chama. costuro na máquina É, reta, mas richelieu. Eu vou te mostrar uma toalha que eu tenho. E assim foi. E aqui eu ela te cresci. ensinou. Não, ela me ensinou a bordar à mão. Tudo que eu faço é à mão. Você não, E eu não sei bordar na máquina. não acredita, Não, Sueli. não sei. E ela me ensinou a bordar à mão. E essa questão de ser doméstica, ela nunca pediu para você. Ela, não, ela queria que eu estudasse, porque é normal de toda mãe querer dar para o filho aquilo que ela não teve. Então, a minha mãe foi arrumadeira em São Paulo, de uma família muito rica, que tinha uma fábrica de chapéu, que, se não me engano, chamava Butelli. E ela falou que não sofreu, mas que ela não queria aquilo para mim. Então, desde muito cedo, ela queria que eu estudasse. Então, eu fiz o pré-jardim no Colégio das Freiras. E depois, quando eu cresci mais um pouquinho, eu ainda estudava lá.
A minha mãe, durante a semana toda, não fazia nada, nada, porque ela tinha quem ajudasse ela. Mas sábado e domingo, ela me ensinava a fazer tudo, porque ela dizia que quem não sabe fazer, não sabe mandar. É, e ela falava assim: você, se Deus quiser, não vai precisar cozinhar para os outros, lava roupa para os outros, mas ela me ensinou a fazer tudo quando ainda eu passava roupa com ferro de brasa, porque meu pai só usava roupa de linho. E tinha uma pessoa que ajudava a minha mãe e que não passava tão bem. E meu pai ficava bravo. Aí eu Minha fui mãe também. aprender a passar, porque comigo ele não ficava bravo. Mesmo que não ficasse do jeito que ele gostava, ele não falava nada. Ele tinha assim, geralmente pai gosta muito de menina, né? E meu pai tinha assim um apego comigo muito grande. Ele era muito bravo, mas eu nunca levei um tapa dele, eu nunca apanhei dele. Ele tinha muito carinho comigo. Então tudo que eu fazia estava bom. E isso, irmão. Meu irmão era levado, levado, muito, muito levado, mas Quantos anos de também diferença vocês? 6. 6 anos. Mas ele nunca apanhou, meu pai nunca bateu na gente, mas ele era muito bravo, porque ele fazia. A gente já quase morria de medo, mas ele nunca bateu. Tinha mais medo do pai do que da mãe? Sim. E o ensinamento que meus pais me deixaram é assim: conversa e explica os dois lados. Depois você escolhe. Eu nunca ouvi não da minha mãe. Ela nunca me disse não. Eu falava, mãe, eu queria ir, eu queria viajar. Ela falava assim para mim, como o meio onde eu vivia era um meio bem além do que nós tínhamos financeiramente, quando as suas amigas vão levar, elas vão levar 100. Eu não vou lembrar agora que 100 que era, né? Lógico. Ela falou, então eu te dou 50. Então, você presta bem atenção o que você vai fazer. Não é para pedir dinheiro emprestado para os outros, não é para comprar aquilo que você não pode. E se você pedir, eu vou pagar, mas nunca mais você vai. Então, você que sabe. Eu comecei a viajar, eu tinha 11 anos sozinha. Eu tenho um parente que mora em Santos. Ia no trem. Ia de trem, depois. Não, eu ia de ônibus já. Já tinha ônibus. Eu viajei muito de trem quando era menor. Então, eu ia de ônibus até São Paulo, meu pai me punha dentro do ônibus aqui. Antigamente não tinha isso que tinha que ter autorização do pai, não. Conversava com o motorista e o motorista levava. Meu primo me pegava em São Paulo e eu ia para Santos. Lá eu passeava, ficava o mês todo, depois fazia a mesma coisa na volta. E a minha mãe falava assim, aqui a gente chegava em casa às 10 horas da noite, saía às 8, chegava às 10, que ia só no cinema, né, porque não ia em lugar nenhum. A minha mãe falava, você que é dona do seu corpo, cuida dele. Se você não cuidar, não vai dar certo. E a responsabilidade é toda sua. E se você cuidar, não tem problema nenhum. Você volta outras vezes, você passeia. Ela nunca. Foi o pior presente que eu acho que a minha mãe me deu, que é como Deus dá, que é o livre-arbítrio. Que é a responsabilidade só minha, né? Ela nunca falou Ela não. nunca falou não. Não. Eu nunca ouvi não. Mas também nunca fiz o que ela não queria. Porque a responsabilidade era minha. E eu pensava, se eu fizer errado, e eu não vou mais, eu não vou fazer mais, né? Então, eu não fazia. E eu E, sempre fui muito acomodada, assim, muito sensata. Sensata não, muito obediente. sim. Eu sempre fui muito obediente. E essa questão do colégio das freiras, era só você de negra mesmo? Sim, sim, só eu. Minha mãe pagou com muito sacrifício. Era muito caro. Então, assim, tinha que estudar. A nota mínima era 7. Eu não podia tirar menos que 9. Por isso que eu não fazia nada durante a semana inteira. E quando eu estava fazendo, que naquela época chamava ginasial, a minha mãe já foi pagando normal. Quando eu cheguei, que eu tirei a quarta série, não, quinto, sexto, sétimo, era o oitavo ano, né? A minha mãe já tinha pago normal, porque era muito caro. Ela foi pagando de pouquinho, né? Como se fosse um consórcio. Sim. Então, quando eu formei, ela já tinha pago. Agora, para pagar a faculdade foi fogo, né? Nossa Senhora, foi muito difícil. E eu sou da segunda turma da faculdade. Na segunda turma que da Unicamp. É.
Eu formei em 1972. E era muito caro, era muito sacrifício. E eu tinha 2 livros. O resto a gente tirava cópia, porque não tinha dinheiro para comprar livro, né? Por que escolheu ser professora? Porque naquela época a gente não tinha muita opção. Pobre não podia estudar fora. E o que tinha aqui, que era mais perto, era mais fácil, e estava começando e era um sucesso, era a faculdade daqui. E eu gostava muito de criança, muito, muito. Então eu escolhi ser professora. Foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Que maravilha. É, porque é uma missão, né? O pessoal Mas eu fala gosto de muito criança pequena. academia. Tinha academia de comércio. Isso, o que que era? As pessoas se formavam para contador. Ah, era só para contador. Só. A Salete, a Silva, a Salomé, a família dela inteira. Salete, Silvia, Salomé, Sérvulo e Paulo. Todos 5 foram formados, assim. E a mãe pagou aquela escola lavando roupa e limpando a escola, Cinco por filhos. 5 filhos formados. Aquele lá também é um exemplo que não tem, porque a mãe era viúva, né? O pai morreu cedo. E a questão de amizade, você tinha amizade com as pessoas que. Negra tinha, igual Salete, Silvia e tudo, mas Mas era de frequentar o Pio o Damião, Pio Damião era outra vida. Então eu tinha 2 vidas. A vida com as amigas da da escola. escola, que eu viajava junto, eu passeava junto, fazia tudo junto. Mas quando chegava sábado, eu ia pro Pio Damião, tudo com elas. Elas chegavam perto de mim, mas as outras não. Eu sou amiga delas até hoje. É. Então eram 2 mundos diferentes e que eu lidava muito bem com eles. Muito bem. Maravilha. É, como que era a renda quando era criança? Era uma renda razoável, né? Porque tinha empresa funerária aqui embaixo, mas não que sobrasse tanto. Não faltava nada, mas não sobrava também. E se comia muito do que tinha no quintal, né? Era tudo muito mais fácil, porque plantava tudo. Tinha tudo. Aqui era uma dispensa que se comprava tudo de saco, carne ficava guardada em lata de gordura. Só que a gente não tinha geladeira. Na minha casa é muito interessante que nós compramos geladeira quando eu formei, quando eu tinha 20 anos. Você que ajudou? Fui eu que comprei. Né? Porque a gente punha tudo debaixo da pia, porque naquela época não se estragava igual hoje, né? Eu acho que as coisas não tinha tanto conservante. Tanto não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Não. Então a gente, por exemplo, comprava um porco. Aí limpava-se aquele porco, cortava-se as partes todas e punha num tacho no fogão a lenha. Ia fritando aquela carne, fritando, fritando. E para saber se estava no ponto certo para guardar e não embolorar, pegava a gordurinha assim que estava no fundo da panela e jogava no fogo. Se fizesse um barulhinho assim, é porque ainda tinha água. Porque quando ela secava tudo, ela Sim, era onde estragava. isso. Aí quando secava tudo, tirava, deixava Que barulho esfriar. fazia? Quando... Nada. Não fazia nenhum barulho Não, quando tava. não. Aí punha naquela lata, ficava coberta de gordura e durava meses, porque não tinha geladeira. Tudo era debaixo da pia. Feijão, por isso que se cozinhava feijão todo dia, porque ele azedava, né? Mas quando cozinhava bem, deixava esfriar direitinho, ele durava 2, 3 dias. Né? E no quintal tinha tomate, tinha cenoura, tinha beterraba, tinha alface, tinha limão vermelho, limão siciliano, tinha mandioca, tinha tudo no quintal. Galinha, pato, porque o quintal é enorme. Então, Maravilha. comia-se muito bem, doce era só de fruta, limão, laranja, abóbora, cidra, mamão, porque tudo tinha no quintal. Então, as latas de doce era tudo cheia. Porque a gente comprava muito pouco, porque tudo tinha no No quintal. quintal. Né? E era tudo muito puro, era estrume de cavalo, porque a sua não era calçada, e tudo que se vendia em carrocinha. E os cavalos
Passava e fazia cocô na rua. A gente ia com a pazinha, pegava e punha no sol, virava aquele esterco, tinha que curtir aquele esterco. Não podia pôr daquele jeito, fresco, quando o cocô acabou de sair do cavalo. Porque senão mata a planta. Então punha no sol assim, abria Hum, tudo, ficava sequinho, aí vira uma, uma farinha. parece que virou isso. E aí punha nas plantas todas. Tinha que Então fazer isso. não fazia mal, porque não tinha conservante, não tinha nada. Então o tomate era menor, a alface não era tão grande, porque não tinha adubo, não tinha nada. Então tudo era saudável, tudo. Nossa, que maravilha. Outros tempos. É, Outros tempos. sim. Alguma memória marcante sobre a cidade? Ou sua, ou de alguém da família, que possa ter ficado na sua. Você guarda isso num. Então, Pode, independente da fase também, se quiser. Não é, precisa ser de quando era nova. não tem assim tantas. Eu acho que são tantas que no fim a gente confunde, não sabe qual que é mais assim, que marcou tanto. Eu tenho uma imagem assim que não sai da minha cabeça, é a minha mãe hasteando a bandeira da Sociedade Recreativa Pio Damião quando o Guaxupé fez 50 anos. Sabe a minha mãe assim, de cabecinha branca, hasteando aquela bandeira. É todo orgulho, né? É um orgulho danado. Quando o Gospel fez 50 anos. É. E então tinha um hasteamento de bandeira. Tinha festa, tudo. O bonito de Guaxupé era os desfiles que tinha, né? Era muito bonito. As escolas todas desfilavam, todos os alunos. Hoje não tem. Eu acho assim que falta um pouco disso, de patriotismo, de cantar o hino. Tem gente que não sabe cantar o hino nacional, E que nem não o de sabe o hino Gospel, de Guaxupé, não sabe o hino de Minas Gerais, não que sabe. antes era obrigatório. Sim. A gente decorava tudo. Você, como professora, tinha também isso? Tinha isso dos professores também? Tinha Os lá professores no. tinham que saber? Lógico, e a gente sabia porque era muito normal. Você aprender tudo quanto é. Você respeitava muito, né, a tua terra, onde você nasceu. Você respeitava. É o que eu acho que falta no mundo de hoje é respeito. Sim. Mas essa questão do patriotismo, quando eu fiz o tiro de guerra, eu senti muita falta disso, igual a gente vê. A gente vê falar que o nosso Brasil, ele manda muitas coisas para fora mais Sim, barato sim, do que para nós que estamos sim, aqui. sim. Então, eu ficava no tiro de guerra e eu ficava pensando nessas coisas. Eu falava, gente, parece que a gente realmente não tem, a gente perdeu esse patriotismo. A gente lá no CAIC é um exemplo, a semana, várias semanas da pátria, a gente fazia, o sargento, o doutor Eco fazia a abertura lá no CAIC, e as nossas crianças cantavam o hino ao soldado, hino à independência. Os policiais choravam, porque eles sabiam cantar, porque nós ensinamos. Hino ao Hoje eles não soldado, sabem, não sabem, nossa, tinha muitos hinos. não é? Hino à independência, sabiam tudo, Tinha. tudo, tudo. Hoje mudou, né? A gente tem que acompanhar a mudança. Isso que eu ia perguntar. Gosta da mudança? Tem que acompanhar. A mudança gera medo, né? E a gente que é mais idosa tem medo, porque a gente só confia muito naquele que você tem mais segurança, né? Mas eu aceito. E mesmo que eu não goste, eu aceito. E eu acho que a mudança, principalmente com a tecnologia, vai acabar com o mundo. Porque as pessoas perderam empatia, respeito, ninguém mais tem privacidade de nada, não é? Tudo pode, tudo pode. E eu acho que falta regra no mundo de hoje, sabe? Assim, um limite, que nada pode, tudo tem lei. Você vê pelo estatuto do menor, e eu não acho que pai tem que bater e que criança tem que apanhar, mas pai tem Mas que ter também voz não acha ativa. que tem que ser proibido, que o pai tem que ir preso Pé de, por. pé de galinha não mata pinto. Não mata. Se você der um tapa, não é matar a criança de bater, um tapa Não. certo, na hora certa, no bumbum dela, pronto, acabou. Agora tudo pode, não pode, porque senão o conselho vai. E mais tarde o conselho vai consertar aquele filho? Não vai. O estatuto do menor e do adolescente. Antigamente, na minha época, era assim: vai estudar.
Você não quer? Então vai trabalhar. É o que aconteceu com o meu irmão. Tudo que a minha mãe fez para mim, ela fez para ele também. Mas ele não gostava de estudar. Ele estava na academia de comércio de Guaxupé. Então, um dia minha mãe fez também um bilhete que ele estava indo na escola e fomos lá naquela época, vamos supor, você tinha 180 dias de aula e ele tinha indo 160. E a minha mãe pagando a escola. Ela falou, não, não tem problema. Você não precisa ir, então vai trabalhar. Ele foi ser mecânico. Ele não quer. Hum, Agora, hoje, não, você tem que obrigar a criança na escola até 14 anos, ele não sabe nada, o ensino mudou tudo, vai passando e pra vai frente, passando, e não vira nada, não, é nem depois, né? Nem estuda e nem trabalha. infelizmente. São os limites que faltam hoje. Hoje não tem Mas, limite. nessa questão, a senhora acha que do jeito que está indo é aquilo, igual a senhora falou. O que tem que ser, vai ser. É difícil Vai, a vai, gente vai, querer ir vai, lá, vai ficar pensar. martirizando aquilo e querer Sim, mudar aquilo. não, não muda, né? Eu acho que no estágio que está não muda mais, né? Que ele fala assim, antigamente era assim, antigamente a música era tal, hoje em dia é outra música, hoje em dia o que vale é outra coisa, hoje em dia o povo acha que vê o cantor fumando, vê o cantor bebendo, eles acham que isso é o legal, e ele fica tentando mudar aquilo sozinho, Não muda mais. e, e Eu acho fica que ele martirizando ainda, aquilo. ele deve até fazer o que ele acha que deve, Isso, porque vai pensar, alguém vai escutar, vai valer a pena, sim, né? Ele tem que lutar pelos ideais pelos dele, ideais, mas não esperando uma resposta, revolução, não, porque o mundo inteiro está assim. É a mesma coisa se você for falar de uma pessoa que é homossexual. Eu acho legal, não, mas eu aceito. E eu vou mudar, não, e eu lógico, muito respeito. respeito. E Uhum. principalmente a gente que tem telhado de vida, eu tenho filho, e eu tenho parente, só que a gente ama tanto que você aceita. E o Sim, que a mãe ou o pai hoje, ou a gente mesmo tem, é preocupação do que aquela criança vai vai passar, o passar. sofrimento, os rejeitos, não é tudo isso, é só isso. Que é uma coisa que a gente aceita, acha bom. Não, a gente fica surpresa, porque o mundo hoje está muito assim mesmo, está muito, isso é muito visível, tá propaganda, sei lá se é propaganda, se é a palavra certa, a gente vê em todo lugar e qualquer hora. A Então, violência, eu, o eu preconceito. aceito? Não, mas eu respeito. Só que se fosse com um filho meu, não vou jogar o filho fora. O filho é meu. Claro, Eu amo ele de qualquer jeito. Mas que é claro. difícil de aceitar, é. É igual mudança. É difícil de aceitar, mas tá aí eu vou fazer o quê? Ou eu acompanho um pouco, eu também acompanho um pouco, mas ou eu fico para trás e não consigo nem me comunicar com os outros, É, se eu não aceitar de jeito nenhum. querendo ou não, E é eu vou isso me mesmo. isolando até morrer sozinha, não é? É desse jeito mesmo. Agora, lembranças do trem. Uma lembrança Ah, legal do quando eu trem. era pequena, menos de 4 anos, 5, que eu ia e voltava para São Paulo de trem, saía Junto com o daqui à pai e a mãe. noite, junto com o pai e a mãe, saía daqui à noite, fazia baldeação em Casa Branca, mudava de trem, pegava um outro trem mais chique, e tinha o cobrador que ele pegava um alicatinho que picotava a passagem. E ele batia no banco assim, ó, a passagem, a passagem, a passagem, sabe? Aí ele estava cochilando, a minha mãe tirava a passagem do bolso e ele picotava, sabe? E depois parava em Jundiaí e vendia cestinho assim de bambu com uva. E pra gente era uma coisa do outro mundo, porque uva a gente só comia no Natal. A gente só chupava no Natal. E lá tinha o ano inteiro. E vendia assim, que era cestinha que tinha uma alcinha assim. Vendia uva, vendia maçã, que era muito raro, em Guaxupé tinha num lugar só, e a gente só comia quando estava doente. Então, tinha uva, tinha maçã e tinha geleia de mocotó, que eram uns pedaços assim, e a pessoa passava me vendendo e falava, olha, olha a geleia, geleia, geleia. Lembro direitinho. A frente do trem é igual esse que tá lá embaixo mesmo? É. E punha lenha, né?
Ele era movido a lenha. E quando ia chegando nas cidades, ele ia pitando. Era muito bom. Demorava e o trem balançava assim, ó. E a gente falava que o som dizia assim, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Claro, pra senhora, assim, um sonho da gente que é mais novo, assim, ter pego essa época, pelo menos do trem, de É, aí ter depois, viajado. logo que eu tinha já uns 8, 9, aí quando começou o ônibus, né? E era longe, demorava muito. Porque a estrada tinha um pedaço aqui de Boas Pescas até São José, não lembro muito bem, era terra, né? Então demorava, mas a gente achava uma coisa do outro mundo viajar de ônibus, né? E aqui em Gospé a gente andava a pé, era só a pé, e quando estava doente andava de táxi, mas era só a pé, a pé. Hoje ninguém anda mais, né? O Não, meu filho não vai na esquina a pé, não vai. é o carro e vai. Faz muito mal isso, né? Eu andei, até hoje eu ando muito, Hoje em porque dia a gente tem que tirar um tempo para andar a pé, para sim, fazer caminhada, para sim, correr. sim, sim, era tudo a pé. Criança ia na escola sozinha, mas também não tinha o perigo que tem hoje. Eu estudava no Colégio das Filhas, que era aqui. Eu tinha uma amiga que morava na Nova Floresta, ela ia e voltava a pé. Ela estudava no colégio também, ia e voltava a pé. Pai não levava filho em lugar nenhum, só quando estava doente, porque o resto ia tudo sozinho. Sozinho. Sim, na padaria, na leiteria. Quando a gente era menor, a gente não ia na padaria. O pão o padeiro trazia, e a gente punha um saco na porta e ele punha dentro do saquinho. Nossa, E o olha pão isso. era enrolado num papel assim, cor de cinza, como se fosse uma bala, assim. Punha o pão assim, enrolava de cá e punha assim. Não tinha perigo de ninguém pegar o pão, não? A gente fazia arte quando ia em baile. Eu não cheguei a fazer isso, mas muita gente fazia. É, quando era domingo, né, que as pessoas saíam do baile de uma madrugada, roubava pão nas portas. Essa que era as artes, era roubar pão e apertar a campainha. Não era o que acontece hoje no mundo, né? Nossa. Seus familiares já falaram alguma história sobre escravos ou de algum quilombo? O meu, não, sobre quilombo, nada. E o meu avô, pai da minha mãe, era no tempo, ele foi do tempo da escravidão, mas ele trabalhava na casa do senhor do engenho. Ele era muito educado, muito bonito, ele era um negro que tinha Lá em olhos São verdes. Paulo, Não, em Minas. em Minas É o mesmo. pai da minha mãe. Ele chamava Alexandre. Negro lindo, alto e tinha os olhos verdes. Ele era muito bonito. Mas ele não foi escravo. Ninguém da minha família, que eu saiba, foi. Quer dizer, eu não conheci nenhum Isso. antepassado que Ninguém te tenha contou sido. uma história Não, também não, não, de algo que tenha não, escutado falar. não, e nem de quilombo, nada. Há quem diga que tem umas fazendas aqui que tem, que foi quilombo, porque eu lembro que no tempo da minha mãe, tinha uma fazenda aí que os colonos eram todos negros. E acho que por causa do salão, eu não sei. A minha mãe conhecia todos. E a minha mãe era madrinha de quase todos lá. Então, eles vinham para Guaxupé numa carrocinha para ir no posto de puericultura. Posto de puericultura seria hoje uma UPA, para ir no postinho. E vinha de carrocinha. Mas a carrocinha tinha hora para voltar, então às vezes eles faziam a consulta deles e tudo, e ficar onde? E eu ficava muito brava, né? Porque eu chegava da escola com um mundo de mulher, com um mundo de criança, eu ficava muito brava. Eu era criança, né? Então, há quem diga que esse lugar lá foi um quilombo, mas eu não sei se foi. Não tenho conhecimento disso. Ótimo. E aí já entramos em algum relato sobre o Pio Damião e a Frente Negra. Pode ser uma história ou pode contar mesmo algo igual ela já me contou, É, o alguma Pio história Damião específica. foi a pedra inaugural do que precisava ter, né? E ele foi além do tempo dele. Mas era uma das filosofias de vida dele, né? Quem não serve, como é que é? Quem não serve para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Porque ele viveu só em função do outro. Tudo que ele queria é que o outro tivesse o que ele também tinha.
Então ele fazia por onde, pelo menos a pessoa começar, né? A senhora falou dele frequentar o Clube Gospel, porque assim, o relato todo mundo tem que o Clube Gospel não entrava os negros, Sim, né? mas ele entrou, né? Mas isso depois dele que ele não entrava. Tanto que Ah, porque antes dele entrava, mas era só ele. só ele. Mas ele deve ter frequentado pouco, assim, mas ele tinha uma relação com uma sociedade muito diferente dos negros. Nessa casa vinha bispo, quando tinha encontro de bispo, prefeitos, médicos da cidade, ele tinha um círculo muito bom. Acho que por causa da profissão dele, né? E ela era a madrinha da metade do gospel, porque ela era parteira, a mulher dele. Então, o mundo dele era diferente do mundo dos outros negros, até ele tentar, pelo menos, fazer com que ficasse igual o dele, né? Sim. Não é? Ele tentou, pelo menos ele começou. A senhora chegou a entrar no Clube Gospel quando era Ah, criança, sim, eu fui alguma sócia coisa? do clube. Eu saí porque eu sempre não ia. Eu cansei de pagar. O clube, a piscina. Por isso que eu não sou exemplo para ninguém, eu acho. Nada me impediu Sim. de fazer. Sabe? E eu acho assim que o negro, até um tempo atrás, ele não tinha as coisas, porque se ele fosse bater numa porta, a porta tivesse encostada, ele não empurrava a porta e entrava. Sabe? Estava encostada, ele virava as costas e ia embora. Você precisa lutar por aquilo que você quer e ser o melhor. Não, não digo que eu fui a melhor, mas eu fiz o melhor Fez o melhor que pôde. que eu podia. Sabe? Então é aquilo que a tua mãe disse, aquele comportamento, aquela prosa, o jeito de andar, o jeito de falar, que você conquista. Não é pela tua cor, não. Você conquista porque aquele espaço é teu. Você só não vai ter aquilo que você quer se você não quiser, não é? É o que eu dizia muito quando eu dava aula nossa da Aparecida, que um dia, eu nem lembrava disso, eu estava no CAIC, chegou um moço para alugar a quadra para jogar à noite lá, futebol de salão. Aí ele olhou em mim assim e começou a ficar com o olhinho vermelho. Eu falei, eu lembro, eu sei, mas não lembro do nome. E ele falou, gozado. E eu não esqueço da senhora nem um dia da minha vida. Eu falei, por quê? A senhora lembra que a senhora falava para nós a nossa da Aparecida? Eu falei, não. Que nós éramos diferentes de quem morava na cidade, porque lá era longe, né? Aqui era a cidade, lá era um bairro, né? Mas eles falavam cidade, né? Eu falava para eles assim, vocês são diferentes deles, sabe por quê? A única diferença que tem é o dinheiro. Que eles têm dinheiro e vocês não. A família de vocês não. Mas não tem que. Eles são melhores do que vocês? Não são. E vocês vão ser iguais a eles, ou melhores, se vocês estudarem muito. É só o estudo que vale a pena. Dona Sueli, não esqueço da senhora, formei no Nossa Senhora Aparecida, estudei, fiz faculdade, sou advogado, moro no Parque das Orquídeas e todos os dias eu lembro da senhora. Mas não é? É basta você querer. Querer. É ir em frente. Exatamente. É fácil de jeito nenhum. Nossa, é um Para sacrifício. nós pode ser um pouco mais difícil Ah, também. pode ser, não é, né? Sim. Porque o negro não tem história, o negro não tem herança, não é? Ele se faz sozinho. Ele não tem herança. A tua mãe teve herança do teu avô, Não. não é? Porque a maior parte é gente pobre, humilde, que foi trabalhadora, honesto, mas tinha aquilo que era para sobreviver. Agora, os brancos, a maior parte é neto de fazendeiro, o avô é médico, a avó é médica, é isso e aquilo, então tem alguma herança. E assim, ó. Não, minha família veio de tal lugar, minha família veio da Sim, Europa, minha família veio sim, de tal sim. lugar. Então o E negro, nós não ele tem tem, a que gente fazer nem ao menos sabe sozinho. da onde Sim, não a nossa família sabe. veio. Como Uma é que é teu árvore sobrenome? genealógica. O meu, ó, é Rio Reinaldo Moreira Narciso. Moreira Então, Nar Narciso. Nar Narciso é um nome comum e negro. Silva, Santos, Oliveira. É, tem outro. Por quê? Não tinha. Não tem história. Não tem. Não tem um nome comprido, um nome bonito, não. Não tem. Dos Santos. Por quê? É de todos os santos, Dos Santos. não é?
Então, a gente não tem nem assim, falar, ah, fulano é médico porque o avô era médico. Fulano é dentista porque o avô era. Não, ele é pedreiro porque o avô dele era, o pai dele era, o pai dele era mecânico, o pai dele era tapeceiro, o pai era operário. É. Então, hoje, quem forma, quem chega numa faculdade, um negro, principalmente, ele se fez por si só. Ele quase que não tem. Ele tem exemplo em casa, mas exemplo de trabalho, de honestidade, mas de profissão é as mais simples possíveis, não é? É os mais simples. Eu vejo a Elaine, minha sobrinha, que dá aula no Inácio. O pai dela era faxineiro da faculdade. E ela dá aula no Dom Inácio. Ela entrou no Dom Inácio como estagiária. E já faz 25 anos que ela está lá. Olha isso. Não é? Agora, se ela fosse seguir o exemplo do pai, e a mãe era servente do parque infantil, ela ia ser servente do parque. Não estou desmerecendo Não, isso. de jeito nenhum. Né? Mas o exemplo que tem em casa é sempre muito simples. Então, são poucos que se destacam, que vão seguir alguma coisa. A maior parte segue o que o pai e a mãe foram. Isso. Não é? E agora em relação ao esportes, a arte, cultura e as Esporte nenhum. festas. E as festas. Olha, esporte nenhum, que eu nunca gostei de nada. Não sei nem andar de bicicleta, não sei nadar. Eu sempre fui muito acomodada. É, cultura, amo teatro. Mas faz muito tempo que eu não vou. Teatro, cinema. Agora eu sou viciada em série. Fiquei. Mas é bom. Nossa, adoro que enquanto eu fico bordando e eu Mas vou. que tipo de série? Principalmente coreana. Ah, eu Adoro adoro. os doramas. Minha esposa fica o dia Ah, inteiro, mas sabe por acredita? quê? Tudo dá certo, é uma maravilha. É isso. Nós estávamos em São Paulo, a gente foi naquele bairro da Liberdade, só Ai, pra é minha esposa ver maravilha. as Ai, coisas eu quero ir coreanas. lá, faz E muito trouxe tempo que eu não vou. bala, e trouxe os miojos lá, os Sim, lamen, para poder os experimentar. palitinhos, não é? É, Mas sabe por quê? Assim, lá essas séries são muito ingênuas. Você não tem cena de sexo. É tão interessante que ele, quando ele pega na mão dela, a sensação, ele fala, eu tô com uma sensação de formigamento, sabe? Assim, aquela coisa de adolescente. aham. E tem muito respeito. Tem, lógico, aqueles assim, que diz que os japoneses que são muito brutos e tudo, né? Que a Foi isso gente mesmo. Aham. Quando a ouve gente, falar. A o Rafa tava falando realidade. isso ontem, eles falaram assim, ó. E o chinês falou isso, ele falou, quando você vê alguma coisa, na maioria das vezes é japonês, não é chinês. A gente na China, a gente é muito mais fechado, a gente é Sim, muito mais sim, respeitoso, cuidadoso com essas coisas de corpo. sim, sim. Você vê que, eu não sei se é coincidência ou não, que a série, quase todas, é inverno. Eles estão sempre com o corpo coberto, sempre com casaco longo, com sobretudo. Eu ontem ainda comentei isso. Dificilmente aparece uma pessoa, uma moça com uma roupa mais decotada. Ontem apareceu uma, que ela é atriz, ela ia ganhar um filme lá, então ela estava com uma roupa comprida e com um decote assim, tomara que caia, mas assim, era só aqui que estava de fora. A maior parte é roupa coberta. E as cenas mais calientes, elas, você supõe. Então ele está É, conversando com ela, ele dá um beijo nela assim, e ele entra numa porta e a porta fecha. Então, isso. Não não mostra. tem que ser, não. E eu acho muito Legal. feio só o jeito que eles comem, né? Aquele chupando aquele macarrão lá, acho uma feiura. Faz aquele barulhão, né? É uma Eu feiura. fiz isso ontem pra Nossa, experimentar assim. é ruim, não é? Parece que vai passar reto, E é que vai difícil, viu? gasgar, é E é difícil. difícil. Tentando, não ia. É, mas o resto, E a dança, o seu pai te ensinou. sim, me ensinou a dançar cedinho, muito cedo. E dançava muito, muito bem, muito, muito, muito. E eu dançava com meu pai e com meu irmão, que o resto ele não deixava. E instrumento musical. Nenhum. Eu pintava antes, Sua mãe que tocava teclado. Piano. piano, Piano. piano, tocava. Mas eu
comecei a pintar, mas depois com essa história de trabalhar 2, 3 períodos, não dava conta, né? E eu ficava o dia inteiro fora de casa, eu só chegava à noite. Quantas escolas foi que a senhora trabalhou? Eu trabalhei na fazenda, na fazenda da máquina, que chamava Escola Rural Dona Zina. Depois eu trabalhei na escola do Colégio Imaculada Conceição. Depois eu trabalhei no Queridinha. Depois eu trabalhei na Escola Nossa Senhora Aparecida. Trabalhei na creche Nossa Senhora Aparecida e terminei do estado. Eu aposentei na escola Nossa Senhora Aparecida. E no CAIC eu trabalhei 12 anos e aposentei também. E quando eu fiz 25 anos de escola, eu ganhei uma festa do Nossa Senhora Aparecida. Eu não sabia, cheguei lá porque era exposição, uma festa surpresa, não tinha carro lá fora, não tinha nada, o marido veio escondido e tal, mas veio. Elas conseguiram achar um dos meus primeiros alunos. Fazia 25 anos que eu não via ele. E ele veio na festa. E eu ganhei um camafeu que tinha 25 casquinhas de brilhante. Ganhei da escola. Nossa, Eu fui muito feliz na minha vida. Na minha vida profissional. A vida amorosa teve esses percalços todos, mas se não fosse ele, eu não tinha meu filho, né? Então tá bom. E tinha que ser assim. tinha que ser. E, né, todas essas escolas que a senhora passou, a senhora sente que a senhora fez essa mudança Ah, de fiz. alguma forma? E eu acho que eu fiz a diferença porque todo mundo me encontra e lembra de mim. Eu não lembro mais das pessoas, porque foram 42 anos de escola. Nesses 42 anos, que seja que nesses 30 primeiros, que eu tenha tido 30 alunos, porque antes as classes eram cheias, né? São 900. E os 12 que eu fiquei no CAIC são mais umas 2.000 crianças. Como é que eu vou lembrar o nome? Só que eles lembram de mim. Eu passo na rua, não tem um lugar que eu vá que não tem uma pessoa que fala assim, para minha senhora é a dona Sueli, né? A senhora era brava, né? Antes de ontem mesmo, nós fomos lá no Minquilo, tinha 2 pessoas. A moça olhou em mim, eu olhei nela e falei, eu acho que aquela menina chama Cidinha, que é uma menina quietinha. Ela levantou, veio com o braço, ai, dona Sueli, não esqueço da senhora. Aí o moço estava, calma, ela foi minha professora também. Eu não lembro dele. Aí depois nós estávamos procurando um lustre para pôr aqui embaixo, uma pia. Aí nós fomos lá no Guaxucabos. Entrei, tinha uma moça sentada assim. Aí fomos lá, olhamos tudo. Quando nós voltamos, assim, eu posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Senhora Dona Sueli do Caíque? Eu falei, sou. Ela falou, ai, Dona Sueli, volta para lá, que acabou tudo. Que pena. Bem, tudo passa, mas cada cabeça uma sentença é assim mesmo, né? Eu pensava de um jeito e a Regina também. Só que chegou depois tem o direito de pensar do jeito que quer, né? Porque tudo que é isso aqui, que é fora do rotineiro, dá muito trabalho. Então você tem que trabalhar porque você quer. E aí, a senhora contou essa questão do Kaique, só para a gente deixar Fechar. gravado também, do que a senhora fez lá, de como era a escola antes e a Antes transformação que a senhora viu. não tinha nada, nem não que a diretora não quisesse, porque ela ficou muito chegada conosco, sabe? Ela passou a pensar igual a gente pensava. Não tinha condições de fazer. E nós corremos atrás. E nós tivemos muita ajuda dos nossos amigos. A ajuda tem que ser financeira. A ajuda como voluntário, sabe? Todo mundo queria ajudar, todo mundo queria transformar. Acho que naquela época as pessoas faziam muito mais por amor do que Ah, hoje. lógico. Hoje em dia é muito mais Ah, sim, dinheiro. sim. Porque não tinha hora. Lá, Regina queria fazer, as crianças não entendiam muito bem sobre mapa. Eles achavam que viam um mapa mundo assim, que o mundo acabava aqui, sabe? Então ela resolveu que ela ia fazer um globo lá no Caique. Não sei se ainda está lá. Nós fizemos um globo, que foi o segundo.
Globo do Brasil. Ele é quase igual o globo do planetário, tá lá. Para as crianças entender como é que é o mundo, que ele gira, tá lá no Kaique. Segundo Globo do Brasil. É, ele é, ele dá tudo isso daqui assim, ó. Ele é desse tamanho assim. Então tudo lá era assim, tudo era direcionado, as escadas tinham as palavrinhas-chave, tinha tabuada, sabe? Assim, a gente queria que eles melhorassem, a gente queria que eles aprendessem, queria que eles fossem os melhores. Quando tinha um desfile de gospel, a escola não tinha fanfarra. Mas tinha um prézinho lá, tinha um tamborzinho assim, ó, e eu ensaiava eles com aquele tamborzinho. Um, dois, e vamos, porque eles marchavam tudo errado e tal. O Cassiano era nosso amigo, a Regina conhecia a mãe dele, sabia que ele gostava de fanfarra, ele era voluntário lá. Ele que ensaiava a fanfarra do Caíque de graça. Saía daqui e ia lá. Aí a gente juntava um dinheirinho e dava para ele pôr gasolina, porque é muito longe. Uhum. Aí, todo o desfile ia atrás das outras escolas. A Regina ficava lá no palanque, que era a diretora, e eu ia junto. Falei, Regina, não vou mais fazer papel de palhaço, tá? Não vou mais atrás de escola nenhuma, não. Ou a gente compra uma fanfarra, ou eu não vou. Aí a Darcy ajudou a comprar a fanfarra, comprou a fanfarra. Eu fui lá em Budas Artes buscar. Aí a Regina falou, agora eu quero que eles cheguem lá embaixo, tocando bolero de Ravel. E foram tocar bolero de Ravel. Lá na avenida. E não tinha uniforme. Nós compramos 100 uniformes da escola. E mandamos fazer 100 tênis, escrito Kaique. Então, punha naquele que cabe o pé e o corpo. Para não falar que escolheu aquele porque é bonito, o outro porque é magro, não. Serviu, você vai. E não podia levar para casa. Tinha que vir com a roupinha deles e nós dávamos a meia, o tênis, a roupa, tudo. Acabou o desfile, vai lá, deixa lá, porque ele lavava lá e guardava lá. O Kaique era a única escola que dava mochila, dava coisa, ou as outras Não, escolas todo mundo também? ganhava. Todo mundo. Todas as escolas tinham Todas, isso. Eu todas. lembro de muito, todo, ficou marcado todo mundo. A Sim. mochila A amarela, amarelinha é. amarelinha da alça azul, eu acho. Sim, isso E mesmo. a camiseta, Sim. camisetinha. Agora, aí fizemos uniforme, foram tocar, quase matamos a Darcy Celândia, tanto chorar. Foram tocar o bolero de Ravel. Aí a patinação, quando nós íamos embora, eles iam patinar no Campeonato Mineiro de patinação. Olha Aí isso. acabou. Eles faziam um show, a gente vendia o show deles nessa cidade, tudo aqui pertinho. Eles apresentavam um Sim, show. de patinação. Quantos alunos tinham? 30. 30? É. Aí nós fizemos as capas de TNT, cada um tinha o seu cabide, iam de uniforme, e quando eles iam entrando assim, chamava atenção mesmo, né? Todos iguaizinhos, arrumados, muito comportados. A gente cobrava o show, por exemplo, R$ 1.000. Pegava 500 e comprava os breque, as coisas para manter o patins, porque é caro, né? A graxa, breque, porque estraga à toa. E o resto a gente dividia com eles. Então eles se sentiam realizados que eles ganhavam dinheiro. O último show eles deram autógrafo. As menininhas corriam atrás dos meninos no ônibus, batia na janela, e para nós era uma alegria, uma responsabilidade muito grande, porque levava eles para a estrada, né? Mas os pais assinavam tudo. Então foi muito bom, muito bom. E cada vez que eles iam patinar, eu ficava assim. E eu não via, de medo deles machucar, de Já cair. aconteceu alguém que Jair bravo, né? O Jair é uma praia de bravo. Aqui. Mas quando chegava lá, muito show ele ia junto. Não, ele ficava assim, ó, sem falar um A. Eles davam aquele show sozinhos. Sozinhos, não erravam nada. E por causa disso, eu ia para o Kaique todo sábado depois do almoço. Porque o professor só podia vir sábado. Eu ia de circular e ficava lá o dia inteiro. Então, isso não pode acontecer agora, não, porque as pessoas não vão querer fazer isso, porque eu não ganhava mais por isso. Mas eu não inventei, junto com a Regina, então vamos, quem pariu o Matheus, quem vale. Então vamos dar conta, né? E um dos shows, esse menino aqui de camisa vermelha, ele chama João Otávio. E essa menininha, ela não está aqui, a Aline, dançou com ele. Eu fui em São Paulo no teatro ver
Fantasma da Ópera. Fiquei apaixonado pela música, né? Não deu outra. Fizeram a apresentação, era só o casal, ele com o rosto tampado, assim, nó, mas foi um show. E a gente fazia como? No final do ano, o doutor Hebe tinha a preocupação que a sociedade conhecesse lá. Porque ninguém vai lá no Caique, se Ninguém você ia não lá. convidar. Ninguém passa lá. Você tem que ir lá, porque é longe. Então a gente chamava todas as mulheres da sociedade, faz um chá, e as crianças bordavam o ano inteiro, faziam crochê, e tinha as voluntárias que ajudavam também. Então a gente fazia um bazarzinho, não cobrava o chá, não cobrava nada, e a gente mostrava essa apresentação, o piano, o teclado, a flauta, a dança do Jair, sem ser patinação, Sim. e assim por diante. Aí arrecadava um dinheirinho porque vendia as coisas do bazar. Essa questão do Kaique, quando você falou que tinha um projeto pronto, era no projeto tinha tudo isso que Não. vocês fizeram? Vocês Tinha fizeram os mais do que móveis, sim, e tinha espaço, por exemplo, tinha um espaço para aula de música. Então você podia pôr o que você quisesse lá. Então teria que ser só teclado, por exemplo. Mas aí nós arrumamos uma professora para dar violão. Ela dava o teclado, a outra dava o violão, a outra dava piano, dava a flauta, e assim por diante, maravilha, maravilha. Eu sabe? lembro muito. Eu não estudei no Kaique, minha Sim. esposa estudou. E, nossa, mas Como é lembro que ela chama? muito. Catherine. Mas é novinha. Hoje ela tá com. A gente tá com 28, 27, 28 anos. Você tem foto dela? Tenho. Vou te mostrar depois no outro celular, Sim. antes de eu ir embora. Aí tem um bebezinho de 1 ano e 6 meses. Já? Aham. Vou te Nossa, você mostrar ele. casou novinho. A gente levou ele. E que lugar você mora? Eu moro lá no América, no aeroporto agora. Morava no América, Jardim América. Então eu estudei na creche Arco-Íris e Sim. depois fui para profissional, que é o Nossa Senhora. Ah, Aí ela tá. morava em frente ao CIEG, lá onde é o CIEG hoje. Hum, Ela mora em frente, o Kaique é só descer, é na mesma rua, né? O CIEG e o Kaique. É só descer naquela rua ali do Parque, Rua Nova Resende. É na mesma rua, porque não é que o Kaique ela tinha, mora porque no o fundo do Kaique, Caí? no fundo do Kaique, isso, o Kaique, minha entrada é do outro lado, né? Ela mora no É do fundo. lado de cá. Ela mora no fundo. Aí o CIEG é pra cima. É na rua da casa dela, né? Então ela acho que dava a volta no quarteirão e ia no Sim, Kaique. sim. Que aí já morava ali pertinho. É, Eu ia muito no fundo do Kaique pra ir no dentista. sim. Ia muito no dentista ali. É. Então, isso tudo era do projeto do Caí, dentista, o postinho. Depois foi acabando, acabando. Eu fui lá uma vez só, depois que eu saí, não tive coragem mais. Então, Chorei isso que eu muito. perguntar, assim. Eu sou. A gente, quando fica mais velha, a gente fica meio apegada nas coisas. Não é apegada. A gente não gosta de ver uma coisa que não tem, porque eu cheguei assim, o jardim era maravilhoso. O jardim era feiura. Assim, ai, nossa, achei a escola triste. A, Ainda mais que a entrada. vocês Você conhece lá? conheço. Então, a entrada assim tem a recepção, né? E Tem, tem um aquário que não tem. Sei, tem. bom, estava vazio, eu acho. Tá. A Cristina falava assim: vamos pôr o sofá aqui para quando as crianças vierem ficar de castigo, ficar sentada aqui no sofá e vamos fazer um aquário aqui, que eles ficam olhando lá, quem sabe eles acalmam um pouco, né? Quer dizer, quando nós chegamos lá era um terror. Aí foi, mas onde nós vamos arrumar dinheiro para fazer aquário e comprar peixe? E eu sempre dando, não é contra, eu sou muito medrosa. Aí a Mariângela, que trabalhava lá, lembrou que o Jarbinhas é tia dele, que ele ama peixe. E ele fez o aquário para nós, e nós fizemos um aquário com o nome dele. Aquário Comprava os, Jorbas Correia. é, comprou os peixes, e tinha um peixe lá que é o mais famoso, chama Oscar. É um peixe preto, assim, dá um trabalho do cão, mas uma funcionária ficou apaixonada por causa dele, cuidava dele como se fosse de um bebê. Outro dia que eu passei, o dia que eu fui, tá lá, aquele aquário vazio, e falei, nossa, não quero vir aqui mais. Quando as crianças começaram a patinar, nós levamos eles a primeira vez para patinar fora, a gente pedia, se fosse depois do almoço, por exemplo, o almoço deles, água no camarim, que eles têm que tomar muita, muita água e pagar aquilo lá, né? Aquela quantia X. Aí chegava, levamos eles para almoçar, nós quase morremos de vergonha. Comia de qualquer jeito. Não, a Coca-Cola parecia que ia acabar. Não. Chegamos em casa, falei, vamos sentar, Regina falou, vamos sentar e conversar. O que é aquilo?
O que que aconteceu? Vocês nunca viram comida? Aí ela desceu ali. A partir de agora, e por que comer daquele jeito com a boca aberta? Nossa, nós ficamos loucos. Conclusão, por causa deles, nós compramos 500 pratos rasos, 500 pratos fundos, faca, garfo, e começamos a ensinar eles a comer com faca e garfo. E fomos nós para Poste de Caldas fazer a abertura dos Jogos de Inverno. Aí chegamos num restaurante, entramos, primeiro olhamos as comidas, tudo, falou, ó, vocês podem comer o que vocês quiserem, mas já sabem, né? Quantas vezes vão repetir? Ah, quantas vezes for necessário, então tá. Mas não é para encher, fazer uma montanha do prato. E tinha uma senhora sentada assim numa mesa, e nós fomos lá. E eles entraram bonitinho, sentaram e nós sentávamos bem longe deles, para eles ficarem à vontade de poder comer, né? Aí quando veio a mulher assim chorando, falou assim para nós, da onde que são essas crianças? Nossa, a gente falou, nós somos de Cospé. O que eles estão fazendo aqui? Ah, eles vão fazer a abertura dos Jogos de Inverno. Eu estou com a boca aberta, eu estou apavorada, que eu sou diretora de uma escola em Santos, e não é possível que eles mas são alunos de escola particular, né? Falou, não, escola pública, não é possível. Não é possível, porque eu nunca vi um comportamento igual, porque eles riam, eles conversavam, mas aprenderam. Olha a diferença que é você fazer a diferença É, ali não, como e família, assim, se professor, não ensinar. fazia, porque em casa não fazia, eles não têm culpa. Não tem, Tava bem, não por que que tem. você come? Deixa, ah, dona, lá em casa nós comemos de colher, dona. Eu não vou comer com garfo. Ah, vai, você vai, mas não vai dar certo. Vai e para de ficar chupando. Para. E a Coca-Cola tá aqui, ó. Você pode tomar ela inteira. Mas você põe de pouquinho no copo. Ah, tá bom, dona. Nossa, a senhora é dose, hein, dona? Sou sim, dose. Mas sou apaixonada por causa de vocês. Eles falavam que eu era puxa-saco deles, sabe? Porque eu pagiava muito, mas é o medo, né? De levar filho dos outros pra rua, pra estrada, né? A gente ia rezando e voltava rezando. Aí dava um lanche lá, mas nós não confiávamos. Levava os lanches tudo. Por isso que as mães falavam que nós pagiava muito, que a gente fazia salgadinho, fazia tudo, refrigerante, levava tudo, a água, tudo. Nossa, A que gente maravilha. pedia lá, mas no ônibus tinha, porque podia acontecer do ônibus quebrar, de Sim, acontecer alguma coisa, eles passar frio, passar fome, não. Era como se fossem nossos filhos, né? Por, por isso que durou. maravilha. Um ensinamento de família que você leva para a vida toda, que você já falou, né? É, Na questão da, quem da não, sua mãe. e a gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente queria que ele fizesse para a gente, né? Tem que respeitar. Primeira coisa é respeito. É o que mais falta no mundo hoje, né? Sim. E deixar uma mensagem para a nova geração. Então, Eu acho que a mensagem é, primeiro, o que mais precisa ter no mundo é respeito, né? Precisa aprender a respeitar todos, o mais velho, o mais novo, o gordo, o magro, o preto, o branco, o deficiente, não é? E as pessoas precisam ter empatia pelo outro, né? Precisa ter. O mundo também não tem hoje empatia. Quando o mundo começar a ter mais respeito e ter mais empatia, você pode ter certeza que o mundo vai ser bem melhor. igual a gente estava falando da cidade de São Paulo, na corrida, que as próprias pessoas, eu vi, aqui em Los Pedras a pessoa vem, ó, dá um dinheiro aí e tudo. A gente pelo menos ainda fala, ó, não tem. É, não, não fala. Lá é como se não tivesse ninguém falando nada com eles. Medo, é medo. Olha isso, né? Eu justifico como medo. Aham, Porque se eu for pensar de outra maneira, eu vou achar as pessoas muito ruins, né? Mas é medo. Porque você não sabe, infelizmente, numa cidade grande, você não não sabe. sabe. Eu dava muita comida na porta. Tinha bastante pessoas que passavam, embora hoje em Guaxupé não tem mais tanto isso, né? Mas com o passar do tempo, eu fiquei com medo de dar. Porque você não conhece mais as pessoas que pedem comida. Antes eu conhecia. Cá, um homem que mora ali, o outro que mora lá, aquele que na praça. Mas hoje, para mim, eu tenho que abrir o portão e dar comida. E aí? E aí, Não dou mais. hoje em dia a gente acaba que vivendo preso, né? Nem caridade você não consegue fazer, porque você tem medo. E sem contar, hoje em dia, no Brasil, tanto golpe, hein? Hum.
Pessoa às vezes pedindo as Sim, coisas sim. e Leva uma cesta básica, minha senhora vai ganhar uma cesta básica. Eu vi aí outro dia, aí vim aqui, o seu nome não é isso, isso. A pessoa tinha todos os daquela pessoa. Mas a senhora tem que tirar uma foto comigo para me levar aonde vai te trazer a cesta básica. A senhorinha tirou, né? Por quê? Ele usou a foto dela para tirar dinheiro para no tirar dinheiro. banco. Ah, meu Ela Deus. falou, mas ele falou que ia trazer uma cesta para mim, que precisava da minha foto. Por isso é que eu dei. Ah, então, por isso que não faz nem caridade, você não pode fazer. Então, fica aí. Fica pro mundão, fica gravado Fica, aí. fica. Vamos ter mais empatia, É, e vamos respeito pelos respeitar outros, né? melhor. E Respeito. você, o mais importante, eu acho, de tudo isso, não é não o mais importante, é uma soma. Você colhe o que você planta. Você colhe, você pode fazer tudo de errado que você quiser, mas você vai colher. E não demora muito. E não demora. Eu vi um rapaz na internet, ele falou assim, ó, às vezes você vê uma pessoa mau caráter, ela, ela se dando bem. Você fala assim, "Nossa, ela, a pessoa não Eu vale vou nada na fazer vida." também. Aí falou assim, olha, mas é o seguinte, às vezes ela tá colhendo um bem que ela plantou. Sim. Às vezes ela não foi mau caráter, ela pode estar sendo naquele momento, mas às vezes ela tá colhendo um bem que ela plantou. Mas o que ela tá fazendo de mal vai chegar para ela Ah, também. lógico. É a mesma coisa se você tirar uma pedra. Ela vai com uma ponta e volta com cinco. Você pode falar mal dos outros, você pode pré-julgar, você pode menosprezar, você pode fazer. Você tem o livre-arbítrio. Foi o pior presente que Deus nos deu. Você faz, mas você colhe aquilo que você plantou. Não tem problema. Você pode fazer o que você quiser, mas depois você vai sofrer as consequências daquilo. Você fez o teu projeto, você suou, você correu atrás, você não vai receber o teu dinheiro lá que você queria? Vai, mas por quê? Porque você foi atrás daquilo. Agora o outro não vai, não faz, não procura e quer também? Não é justo. Não é justo.